Você já parou para pensar que talvez existam civilizações inteiras escondidas no fundo do mar? Com os oceanos cobrindo mais de 70% da superfície da Terra e grande parte ainda inexplorada, é quase impossível acreditar que não haja segredos incríveis repousando em suas profundezas. A ciência já nos mostrou que conhecemos mais sobre a superfície da Lua e até sobre Marte, do que sobre o que existe no fundo dos nossos próprios mares. E se nesses lugares sombrios e silenciosos estivessem os vestígios de cidades perdidas, templos submersos, monumentos e talvez até conhecimentos que desapareceram da história oficial? Essa é uma das perguntas mais intrigantes que a humanidade carrega há séculos, e que até hoje alimenta tanto a ciência quanto a imaginação. Entre todas essas histórias, uma se destaca como a mais famosa e misteriosa: a Atlântida. A Atlântida foi descrita pela primeira vez pelo filósofo grego Platão por volta de 360 a.C. Ele a mencionou em 2 de seus diálogos, Timeu e Crítias. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha colossal, maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas. Uma civilização extremamente avançada, com templos grandiosos, palácios magníficos, engenharias extraordinárias e um poder militar capaz de dominar boa parte do mundo conhecido. De acordo com sua narrativa, Atlântida possuía abundância de recursos, metais preciosos como o oricalco, grandes plantações, animais exóticos e uma arquitetura de impressionar até os mais ricos impérios. Era uma sociedade organizada, próspera e tecnológica, mas que acabou sendo destruída por sua própria arrogância e corrupção. Platão dizia que os atlantes, em sua ganância por poder, desafiaram até mesmo os deuses. E foi então que, em um único dia e noite de desgraça, a ilha de Atlântida foi tragada pelo mar. Essa descrição, por mais antiga que seja, ecoa até hoje. Seria a Atlântida apenas uma alegoria criada por Platão para criticar a sociedade da época? Ou será que ele se baseou em relatos mais antigos, preservados pela tradição oral, de um lugar que realmente existiu? O fascínio de uma cidade afundada. Pense nisso. Uma sociedade inteira, rica em conhecimentos, artes, tecnologias e cultura, simplesmente desaparecendo nas águas. Essa é a essência do mito da Atlântida, e é também o que mantém milhões de pessoas fascinadas até hoje. Exploradores, arqueólogos e até aventureiros amadores já dedicaram suas vidas a procurar vestígios da cidade perdida. Alguns acreditam que ela estaria no Oceano Atlântico, próximo ao Estreito de Gibraltar. Outros defendem que Atlântida estaria no Mar Mediterrâneo, ou até mesmo nas Américas, associando seu desaparecimento a antigas catástrofes naturais. O mito já foi reinterpretado inúmeras vezes, alimentando tanto teorias científicas quanto especulações mais ousadas. Há quem defenda que Atlântida seria uma lembrança ancestral de antigas civilizações destruídas pelo aumento do nível do mar no fim da última era do gelo, há cerca de 12.000 anos. Isso faria sentido, pois nesse período, os oceanos subiram mais de 120 metros, engolindo vastas áreas costeiras que antes abrigavam populações inteiras. Se essa hipótese estiver correta, talvez Platão não tenha inventado Atlântida, mas sim preservado, em forma de mito, a memória de algo muito real: civilizações costeiras engolidas pelos oceanos. O poder da ideia. Mais do que um lugar físico, Atlântida se tornou um símbolo, o símbolo de uma civilização perdida, que teria alcançado avanços muito além de seu tempo. Alguns chegam a especular que os atlantes possuíam tecnologias que ainda não compreendemos. Energias limpas, máquinas incríveis, conhecimentos astronômicos detalhados. E se esses segredos tivessem realmente existido, onde estariam agora? Teriam sido destruídos para sempre, dissolvidos na água salgada dos mares? Ou talvez ainda repousam, intactos, no fundo do oceano, à espera de serem encontrados? Essa é a grande questão que continua a intrigar a humanidade.
E a cada nova descoberta arqueológica submersa, a ideia de que cidades inteiras possam estar escondidas nas profundezas ganha ainda mais força, e a Atlântida não está sozinha nesse mistério. Yonaguni, o mistério submerso do Japão. Agora que você já conheceu o mito da Atlântida, vamos viajar para o outro lado do planeta. Lá, nas águas do Japão, existe uma das descobertas mais enigmáticas da arqueologia subaquática moderna, o Monumento de Yonaguni. Tudo começou em 1986, quando um instrutor de mergulho chamado Kihachiro Arataki explorava as águas ao redor da ilha de Yonaguni, no extremo sul do Japão. Ele se deparou com algo que parecia impossível. Uma imensa formação rochosa submersa, com blocos gigantescos, degraus perfeitos e estruturas que lembravam pirâmides, templos e até estradas. Imagine a cena. A cerca de 25 metros de profundidade, uma estrutura colossal de mais de 150 metros de comprimento e até 40 metros de altura se ergue, como se fosse uma cidade petrificada escondida pelo mar. Formação natural ou obra humana? Desde então, o monumento dividiu opiniões. Alguns geólogos defendem que Yonaguni seria apenas uma formação natural, resultado da erosão da rocha arenítica da região. Para eles, o vento, as ondas e os movimentos das placas tectônicas poderiam ter criado aquelas formas geométricas tão impressionantes. Mas, será que a natureza conseguiria produzir degraus tão simétricos, corredores alinhados e até o que parece ser uma pirâmide escalonada? Muitos pesquisadores acreditam que não. O professor Masaaki Kimura, um renomado geólogo marinho japonês, é um dos defensores da hipótese de que Yonaguni foi construída por mãos humanas. Ele chegou a mapear estruturas que se parecem com estradas, muros e até estátuas submersas. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma civilização perdida, que construiu monumentos grandiosos há mais de 10.000 anos, muito antes das pirâmides do Egito. A hipótese da civilização perdida. Aqui começa a parte mais fascinante. A possibilidade de que Yonaguni seja o vestígio de uma civilização altamente avançada, submersa após o fim da última era do gelo. Naquela época, os níveis do mar eram muito mais baixos, e vastas áreas hoje cobertas por água eram, na verdade, habitáveis. Quando as geleiras derreteram, o mar subiu mais de 120 metros, engolindo cidades, vilas e monumentos costeiros. Será que Yonaguni seria um desses lugares? Um pedaço esquecido da nossa história, preservado no fundo do oceano como um eco distante de uma era perdida? Mas não para por aí. Há quem diga que Yonaguni faria parte da mítica Mu ou Lemúria, continentes lendários que teriam afundado no Pacífico. Outros sugerem que a estrutura seria obra de uma civilização avançada que dominava tecnologias hoje inimagináveis. Alguns até levantam a hipótese de intervenção extraterrestre, argumentando que a precisão das formas seria impossível para povos tão antigos. É claro que essas ideias estão longe de serem comprovadas, mas não deixam de instigar a imaginação. Afinal, quantas vezes a ciência já não precisou rever suas certezas diante de novas descobertas? O enigma permanece. Até hoje, o monumento de Yonaguni permanece um enigma. Nenhuma explicação é definitiva, e o mistério continua atraindo mergulhadores, estudiosos e curiosos do mundo inteiro. O que sabemos é que, seja natural ou artificial, Yonaguni é um lembrete poderoso de que ainda existe muito mais a ser explorado em nossos oceanos. E talvez seja lá embaixo, nas águas profundas e escuras, que repousam as respostas para algumas das maiores questões da humanidade. E se Yonaguni não fosse um caso isolado? Na Índia, arqueólogos já encontraram ruínas submersas com milhares de anos de idade. Estruturas que sugerem que cidades inteiras foram engolidas pelo mar. Será que essas descobertas são apenas coincidências? Ou todas elas fazem parte de um quebra-cabeça muito maior? Dwarka, a cidade dos deuses submersa na Índia.
Se Yonaguni já parece misteriosa, espere até conhecer o que foi encontrado nas águas da Índia. Ali, mergulhadores e arqueólogos acreditam ter descoberto uma das cidades mais antigas do mundo, Dwarka, a lendária cidade do deus Krishna. Na mitologia hindu, Krishna não era apenas uma divindade, mas também um rei que governava uma cidade magnífica, construída com ouro, pedras preciosas e palácios que brilhavam como o sol. Essa cidade era chamada de Dwarka. Segundo os textos sagrados, Dwarka teria sido engolida pelo mar logo após a morte de Krishna. Para muitos, era apenas um mito, até que no final do século XX, arqueólogos começaram a encontrar vestígios que pareciam confirmar a lenda. No início dos anos 2000, uma equipe da National Institute of Oceanography da Índia realizou expedições na costa de Gujarat. O que eles encontraram foi surpreendente. Estruturas retangulares, paredes de pedra, pilares e até ruas bem organizadas, tudo a cerca de 36 metros abaixo do nível do mar. As análises revelaram que alguns dos artefatos datam de mais de 9.000 anos atrás. Isso é quase o dobro da idade das primeiras cidades conhecidas da Mesopotâmia, que a história oficial aponta como o berço da civilização. Se isso for confirmado, significa que a Índia abrigou uma civilização urbana muito mais antiga do que imaginávamos. Os mergulhadores encontraram blocos de pedra gigantes, alinhados em formações geométricas, sugerindo que ali realmente havia uma cidade planejada. Também foram descobertos objetos como cerâmicas, ferramentas e até esculturas. O mais intrigante é que muitos desses achados batem com descrições antigas dos textos védicos, que falavam de uma cidade brilhante construída às margens do mar. Agora pense comigo. Será apenas coincidência que uma lenda de milhares de anos fale sobre uma cidade afundada, e justamente na mesma região, arqueólogos tenham encontrado ruínas submersas? Ou será que os mitos guardam memórias distantes de catástrofes reais que engoliram cidades inteiras, preservadas apenas na tradição oral? Alguns cientistas acreditam que Dwarka foi vítima do aumento do nível do mar após o fim da última era do gelo, assim como Yonaguni. Outros defendem que terremotos e tsunamis podem ter destruído e engolido a cidade. Mas há também os que veem em Dwarka uma prova de que existiram civilizações avançadas há muito mais tempo do que a história oficial admite. Se isso for verdade, talvez nossas origens estejam escondidas não nos desertos ou nas montanhas, mas no fundo do oceano. E Dwarka não é o único caso. Nas águas de Cuba, pesquisadores identificaram estruturas colossais a mais de 600 metros de profundidade. Algumas delas lembram pirâmides e avenidas, como se fosse uma cidade inteira, agora aprisionada no fundo do mar. No ano 2001, uma equipe de exploradores canadenses da empresa Advanced Digital Communications, que trabalhava em parceria com o governo de Cuba, realizava mapeamentos do fundo do mar próximo à península de Guanahacabibes, no extremo oeste da ilha. A ideia era procurar navios afundados e tesouros da época colonial, mas em vez disso, os sonares captaram algo completamente inesperado: estruturas colossais a mais de 600 metros de profundidade. As imagens de sonar revelaram formações geométricas que lembravam pirâmides, avenidas e até grandes construções retangulares. Era como se uma cidade inteira estivesse escondida no fundo do oceano, intocada por milhares de anos. Segundo os engenheiros, os blocos mediam até 400 metros de comprimento. Isso é maior do que muitos arranha-céus modernos. Os cientistas logo perceberam um detalhe intrigante. Se aquelas estruturas fossem realmente ruínas humanas, elas teriam afundado no mar há pelo menos 50.000 anos, muito antes do surgimento das primeiras civilizações conhecidas. Mas como isso seria possível? Se os registros oficiais dizem que a agricultura e as cidades só surgiram há cerca de 10.000 anos, essa discrepância abriu espaço para teorias ousadas. As hipóteses:
Formações naturais. Alguns geólogos acreditam que as formas seriam apenas formações rochosas criadas por movimentos tectônicos. Civilização perdida. Outros defendem que os blocos e simetrias são evidências de uma civilização muito mais antiga e avançada do que imaginamos. E aí, o que você acha? Será que todas essas ruínas espalhadas pelo fundo dos oceanos são apenas formações naturais? Ou estamos diante das provas de civilizações muito mais antigas e avançadas do que imaginamos? O fundo do mar continua sendo o maior mistério da Terra. E talvez, escondidas nas profundezas, estejam respostas que poderiam mudar toda a nossa história. Se você curtiu esse mergulho no desconhecido, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse. E ativa o sininho porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios. Alguns tão enigmáticos quanto a própria Atlântida. Até lá, continue curioso porque o próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina.